Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos para mais um estudo da Palavra de Deus. Hoje nós vamos finalizar o estudo da última aula sobre a purificação do santuário celestial e a visão das 2300 tardes e manhãs. Será um estudo maravilhoso. Tenha papel e caneta para fazer suas anotações. Principalmente, tenha a Bíblia em mãos e Jesus no coração, para que você assim possa compreender a palavra de Deus. A chave para a interpretação profética é unicamente o Espírito Santo de Deus a nos guiar e nos instruir, e a palavra de Deus, e unicamente a palavra de Deus. Vamos orar para que o bom Deus seja o nosso professor no estudo de hoje. Santo Deus, obrigado. Nós nos reunimos como teus filhos e te imploramos a presença do teu Espírito Santo guiando esse estudo, Deus. Que não seja eu a falar, mas unicamente o teu Espírito Santo. Que a tua palavra seja exaltada, que as tuas verdades sejam restauradas e elas se tornem realidade em nossa vida, nos guiando em caminhos de justiça. Muito obrigado por todas as coisas. Revela a nós as tuas verdades. Santifica-nos na verdade. A tua palavra é a verdade. É o que nós imploramos, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, nós vimos no último estudo, se você não está lembrado, reveja a última aula, que o final das 2300 tardes e manhãs, ele aponta para o dia de 22 de outubro de 1844. Então, neste dia, haveria, conforme a profecia, a purificação do santuário celeste. E isso daria início a duas coisas importantes que aconteceriam no céu e na terra. No céu era marca o início do juízo de Cristo no santuário celestial. Ou seja, quando Jesus, como nosso sumo sacerdote, segundo Hebreus capítulo 8, ele adentra no santíssimo lugar para realizar a purificação. Isso significa que ele está dando início ao juízo. A purificação do santuário celeste significa início do juízo. Nós já estamos vivendo o juízo de Deus. Nós estamos vivendo profeticamente o grande dia do Yom Kippur. Enquanto na Israel antiga, no passado, no santuário, em Jerusalém, quando o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo e todo o povo ficava do lado de fora aguardando o final da expiação, da purificação dos pecados, hoje nós, como Israel de Deus, todo mundo que aceita o nome a Jesus como Senhor e Salvador, se torna povo de Deus. Então nós, como povo de Deus, aguardamos que o Senhor Jesus termine o juízo no santuário celeste, e quando ele terminar, ele voltará a essa terra para recompensar. Ele levará salvo os seus filhos e trará juízo aos rebeldes. E na terra aconteceria o evento de que, a partir desta data, as profecias do Apocalipse e do livro de Daniel, todas as profecias estariam plenamente disponíveis, abertas para que nós compreendêssemos, porque a data de 22 de outubro de 1844 marca o início do tempo do fim. E como nós vimos em Apocalipse, nos estudos anteriores, as profecias de Daniel e de Apocalipse estariam seladas até o tempo do fim. Depois do tempo do fim, como diz em Daniel 12, muitos esquadrinhariam o livro, o conhecimento seria multiplicado e os justos brilhariam como as estrelas do céu. Ou seja, a partir de 1844 nós temos plena capacidade, pelo poder de Deus, de compreender as escrituras sagradas, de compreender as profecias para o tempo do fim. Tempo esse no qual nós vivemos. E com isso,
com a compreensão plena das profecias, o remanescente de Deus, ou seja, os filhos, todo aquele que é filho sincero de Deus, estaria restaurando a verdade. Porque com o conhecimento da profecia, as verdades seriam restauradas. Agora, muitos perguntam, o templo celestial precisa realmente de purificação? Há pecado no céu que mereça purificação? A questão, meus amados, não é isso. Nós iremos ver agora que o grande conflito entre Deus e Satanás começou no santuário. E uma vez iniciado no santuário, é lá que esse problema do pecado precisa ser resolvido. O pecado se iniciou no coração, como nós veremos, de Lúcifer. Lúcifer, ele habitava no santuário de Deus, ele era um querubim da guarda ungido. Ele era o anjo mais próximo de Deus. E o pecado nasceu no coração dele, no santuário. E é lá no santuário que esse problema do pecado deve ser resolvido. Nós vamos ver agora com mais detalhes isso. Olha o que diz o texto de Isaías 14. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Ou seja, esse é um texto no qual o profeta Isaías fala que a origem do pecado, a origem de todo o mal, surgiu no desejo de Lúcifer em ser semelhante ao Altíssimo. Ele queria colocar o seu trono no monte da congregação. E esse monte da congregação, como diz a profecia, ficava na extremidade do norte. Nós vamos ver o que esse simbolismo aponta. O livro de Ezequiel, capítulo 28, diz sobre Lúcifer: Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecia no monte santo de Deus, nos brilhos das pedras andavam. Era perfeito nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do seu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei fora profanado, fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, no meio do brilho das pedras. Então, meus irmãos, veja que Lúcifer ele ocupava a função no santuário celestial de querubim da guarda ungido, querubim cobridor, aquela mesma imagem que havia no propiciatório em cima da arca de dois anjos, aquela imagem representa um daqueles anjos, representava a função de Satanás. Ele era um anjo cobridor. Ele ficava mais perto do trono de Deus. Ele ficava no monte de santo de Deus. Mas uma vez que o seu coração se encheu de ira, ele foi expulso do monte de Deus. E nós vimos que o monte de santo de Deus ficava, o monte da congregação ficava nas extremidades do norte. Esses detalhes nós precisamos pegar porque eles são o que vão apontar para o sentido da profecia. Veja o que diz o texto, o Salmo 48, versículo 2. O seu santo monte, o monte santo de Deus, belo e sobranceiro, é a alegria de toda a terra. O monte Sião para o lado do norte, a cidade do grande rei. Então nós vemos nas profecias que o monte Sião, como diz também o Salmo 132, é a morada de Deus. O monte da congregação, ou seja, o santuário celeste, ele é representado nas profecias como sendo o monte Sião.
e ele é sempre apontado como sendo para o lado do norte. Então nós vemos que Satanás atentou contra o trono de Deus, contra a morada de Deus, o Monte Sião que fica do lado do norte. Agora veja, sendo o trono de Deus a sua morada, que fica no lado do norte, quais são as bases do trono de Deus? O Salmo 97 diz: Reina o Senhor, regozije-se a terra, alegrem-se as muitas ilhas, nuvens e escuridão rodeiam, justiça e juízo são as bases do seu trono. E o Salmo 97 continua dizendo: A minha língua celebre a tua lei, pois todos os teus mandamentos são justiça. Então, meus irmãos, compreenderam o significado dos símbolos? Quando Ezequiel, quando Isaías dizem que Satanás atentou contra o Monte Santo de Deus, que fica na extremidade do norte, ele diz que Satanás tentou usurpar, tentou roubar o trono de Deus. Nós percebemos que o trono de Deus é representado nas profecias como sendo também o Monte Sião. E o trono de Deus, como diz a Bíblia, tem por base os mandamentos de Deus. Vocês se lembram o que há no santíssimo lugar do santuário? O santuário todo, ele é a congregação de Deus, mas a Arca da Aliança, que está no lugar santíssimo, representa o trono de Deus. Dentro da Arca da Aliança estão depositadas as 2 tábuas da lei, os 10 mandamentos, que, como diz o texto bíblico dos Salmos, são as bases do trono de Deus. Então, a Arca da Aliança representa o trono de Deus. As bases do trono de Deus são os 10 mandamentos que estão dentro da Arca da Aliança. E no propiciatório, na tampa da Arca da Aliança, nós vemos 2 querubins cobridores cercando a presença de Deus, a Shekinah. E a própria tampa representa o Senhor Jesus, pois, como diz o apóstolo João e o apóstolo Paulo, Jesus é a propiciação pelos nossos pecados, que faz mediação entre nós e Deus. Então, quando Lúcifer tenta roubar o trono de Deus, ele ataca os mandamentos de Deus. Veja, meus irmãos, o que diz a palavra agora em Apocalipse. Essa batalha que começou nos céus, agora também se transfere na terra. E nesse grande conflito entre Deus e Satanás é que o povo de Deus está incluído. Se vocês se lembrarem, em Gênesis capítulo 3, a primeira ação de Satanás foi enganar Adão e Eva, referente aos mandamentos de Deus. Deus havia dado um único mandamento para eles naquele momento: não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Satanás, ele usou o mandamento de Deus, mudou algumas palavras e iludiu Eva. Eva foi enganada e assim ela desobedeceu a Deus, como diz o texto de 1 João 3, porque pecado é desobediência, é quebra dos mandamentos.
Pecado é transgressão da lei. Agora veja que esse grande conflito que se iniciou no santuário, agora também é levado para a terra. Em Apocalipse 12:17 dito que irou o dragão contra a mulher e foi pelejar contra os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Aqui muito simbolismo há também nesse versículo, porque o dragão representa Satanás, a mulher representa a igreja, e os restantes da sua descendência, o remanescente, são os que possuem essas duas características. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Em Apocalipse 14:12 é repetido isso também. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, as armas que o crente, que o Filho de Deus, irá utilizar no tempo do fim para vencer essa grande batalha é a sua perseverança em guardar os mandamentos de Deus e ter a fé, o testemunho de Jesus. Outro texto em Apocalipse 12:11 diz que eles, os eleitos, o remanescente de Deus, venceram o dragão por causa do sangue do Cordeiro, ou seja, pelos méritos de Cristo, e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face à morte não amaram a própria vida. Então, a vitória é alcançada pelo sangue do Cordeiro, que nos redime e nos lava de todo o pecado e que nos dá salvação. A salvação é pela graça de Deus, mediante a fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus, nem por obras, para que ninguém se glorie. Agora, a pessoa que é salva, ela recebe em seu coração o Espírito Santo de Deus, e nela se cumpre a promessa de Jeremias 45, que nesse tempo Deus escreveria as suas leis no seu coração e na sua mente para não mais pecar contra o Senhor. E esse é a palavra do testemunho. Uma vida de obediência a Deus e aos seus mandamentos é reflexo da atuação do Espírito Santo atuando na vida daquele que já é salvo. Veja que nós estamos frisando de que a salvação vem unicamente pela graça do sacrifício que Cristo fez na cruz. Quando nós aceitamos esse sacrifício, nós somos salvos por Deus. Mas a pessoa que é salva, ela recebe de Deus o Espírito Santo, e esse Espírito Santo o conduz a uma vida de santidade. A santidade é justamente a obediência dos mandamentos de Deus. Então veja, meus irmãos, que a batalha que começou nos céus tinha por base, tinha por fundamento os mandamentos de Deus. Quando Lúcifer atentou contra o trono de Deus, que como nós vimos, tem por base os mandamentos de Deus, a justiça de Deus, ele atentou não somente contra os mandamentos de Deus, mas contra o próprio caráter de Deus. Por quê? Porque quando a palavra em hebraico utilizada para representar os 10 mandamentos, ela significa também caráter. Os 10 mandamentos refletem o caráter de Deus. E essa obra de atacar os mandamentos de Deus também continuou aqui na terra. Veja a atuação do chifre pequeno, já identificado nos estudos anteriores, como sendo o poder papal.
A profecia de Daniel, no capítulo 7, versículo 25, diz: Ele falará contra Deus, perseguirá o povo de Deus Altíssimo, procurará mudar a lei de Deus e os tempos das festas religiosas, e o povo de Deus será dominado por ele durante 3 anos e meio. Essa é a tradução na nova linguagem de hoje. Então, a atuação do chifre pequeno, ela tem por fundamento mudar a lei de Deus, os 10 mandamentos, e alterar os tempos das festas, as mesmas festas que nós vimos nos estudos anteriores. A Páscoa, os pães ázimos, as primícias, o Pentecostes, as trombetas, o dia da expiação e os tabernáculos. Eles foram criadas outras festas com tipologia, com simbolismos parecidos, mas que falsificaram o verdadeiro significado do santuário de Deus. A profecia continua falando sobre o chifre pequeno, que ele se engrandeceu até o príncipe do exército e dele tirou o sacrifício diário, e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. O exército de Deus foi entregue em suas mãos com o sacrifício diário por causa das transgressões. E olha, ele deitou a verdade por terra e o que fez prosperou. Essa é a necessidade da purificação do santuário. Não é que no santuário celeste haja pecado. Não é isso. No santuário, o problema do pecado que consiste na dúvida quanto à obediência ou não aos mandamentos de Deus se originou no santuário e se estendeu pela terra. Satanás plantou essa dúvida no coração dos anjos e no coração dos homens. Devemos nós obedecer os mandamentos de Deus? Ou devemos seguir as nossas próprias vontades e mudar outros mandamentos? E essa dúvida que se originou no céu, infectou a terra, ela deve ser resolvida nos céus. E é por isso que o Senhor Jesus, sendo Deus, se submeteu à sua própria lei, para mostrar que os seus mandamentos são de justiça. O próprio rei se submeteu aos seus próprios mandamentos, morreu por nossos pecados e voltou vitorioso da morte. E hoje ele pode nos dar vida e vida em abundância. Pelo nome de Jesus.